E aí, queridos, eu vim falar um pouco do simbolismo, um tema muito difícil de expressar, por ser muito abstrato, é praticamente um exercício de filosofia porque está relacionado ao entendimento da realidade. Ele tem como marco inicial dos estudos sobre o universo simbólico o Freud, aí vocês já vão percebendo a complexidade do tema. E essa complexidade está relacionada ao fato de que o entendimento que temos da realidade, para quem compreende a realidade, né, a sua própria realidade, ela é considerada como natural, evidente, como um fato inquestionável. Só que o simbolismo vem falar que o entendimento da realidade ele é estritamente simbólico, ou seja, ele é do nível do significado. Isso traz para nós uma perspectiva de que a realidade ela é uma interpretação, ela é uma representação, ela é um significado. E quando eu falo que ela é um significado, eu estou levando ela completamente para o lado subjetivo. Ou seja, ela é o que eu entendo que ela é. Específico meu, da minha subjetividade, da minha história, do meu acervo de conhecimento. E isso torna difícil a interpretação o simbolismo. Tendo Freud como marco inicial, Freud vai falar que o comportamento ele é determinado por uma porção desconhecida do cérebro. Isso significa que o entendimento que temos sobre as coisas, ele acontece através de elementos mentais ausentes da percepção imediata. Então, o entendimento que a gente tem das coisas não alcança a percepção imediata. E como que isso acontece, então? O entendimento que temos das coisas, a gente acessa ele através das representações da percepção imediata. Então, quando acontece alguma coisa, a gente não acessa a percepção imediata, a gente viu isso com Ruiz, com Castoriadis, né, no imaginário, e a gente tem então uma representação daquilo que aconteceu. É assim que a gente tem um entendimento das coisas, através de uma representação. Essa representação, ela dentro do acontecimento da experiência imediata, a gente pega os elementos que estão ali, coloca numa disposição e numa ordenação das coisas, que vai ser uma disposição e uma ordenação que vai trazer um entendimento para nós, que vai tornar inteligível o fato imediato. E essa disposição e essa ordenação vai ter como referência os conjuntos de significados que temos. Então é através dos significados, daquilo tudo que está acontecendo, é que a gente vai colocando disponível e ordenado o acontecimento em si. E os significados, eles são emitidos para nós através dos símbolos. Ou seja, dentro de uma experiência que temos, a gente não tem uma percepção imediata do que está acontecendo. O nosso consciente não acessa isso. Então a gente pega os símbolos que estão dentro dessa experiência, eles emitem um significado, a gente então emite esses significados para o nosso cérebro. O nosso cérebro vai colocar numa ordenação de acontecimento e de explicação e vai devolver para nós então uma representação, um significado daquilo que aconteceu, um significado ordenado dentro dos nossos desejos, dentro das nossas necessidades, dentro do nosso acervo de conhecimento, dentro então de todo o arcabouço que a gente tem para poder definir, né, através da nossa história, aquilo que está acontecendo. Então, ordenamos a realidade, né, essa explicação que é dada é um significado, é um sentido ordenado da realidade. E ordenamos a realidade a partir, então, da ordenação em conjunto dos símbolos que estão disponíveis nas nossas experiências. Quando eu falo ordenação em conjunto dos símbolos, esse conjunto dos símbolos é um composto que define para nós o significado do que está acontecendo. É o significado, então, o sentido sobre determinado acontecimento, sobre determinado evento, sobre determinado segmento, sobre um intervalo de tempo, de experiência, dentro de um espaço, de um lugar determinado que aconteceu. Isso, então, a gente dá um sentido ao que está acontecendo. E dar sentido ao que está acontecendo é o que a gente vai chamar aqui de simbolizar o mundo. E o simbolizar o mundo vai acontecer pelo universo simbólico, né? E o universo simbólico é o conjunto dos símbolos que estão disponíveis para a gente fazer essa simbolização das coisas. Então, quando eu estou falando que eu estou simbolizando alguma coisa,
eu estou falando que eu estou interpretando o que está acontecendo ou o que aconteceu. Eu estou, então, dando um sentido inteligível para mim. Eu estou entendendo o que está acontecendo. Entender o que está acontecendo, o que aconteceu, é construir uma funcionalidade de toda a minha vida, dentro de um todo coerente que vai ter uma relação com a satisfação das minhas necessidades e dos meus desejos. A natureza dos símbolos, portanto, ela é indefinível. Daí a dificuldade de se explicar e expressar o que são símbolos. Os símbolos eles têm uma natureza viva, volátil, múltipla e dinâmica, que vai ser acessível à subjetividade de cada um e que vai ser adaptável à subjetividade de cada um. A gente vai eleger e elencar nos símbolos, dentro das várias possibilidades de significados que eles têm, aqueles significados que vão ser coerentes com as nossas necessidades e desejos, para criar, então, uma realidade minimamente suportável para nós. E quando eu falo minimamente suportável, eu estou falando no nível da compreensão. A gente vai, então, criar uma inteligibilidade de mundo, ou seja, um nível de compreensão interpretativo do mundo que é suportável para nós dentro de uma carga consciente. Portanto, os símbolos eles não têm como sistematizar. Eles estão na ordem do sentido, da interpretação. Eles estão, portanto, na ordem de cada subjetividade. Quando eu estou falando de um sentido de interpretação, ele é único, específico e exclusivo de cada subjetividade. Cada subjetividade, então, tem o seu sentido e a sua interpretação do mundo. Porque vai estar relacionado ao acervo de conhecimento individual de cada subjetividade, de toda a experiência que cada subjetividade teve ao longo da vida. Os símbolos, portanto, eles estão diretamente relacionados com a interpretação. Eles vão ancorar e sustentar a interpretação que temos dos acontecimentos da nossa vida. Eles estão ligados ao contexto cultural, porque o meu acervo de conhecimento individual, subjetivo, ele está ancorado no acervo de conhecimento social. Portanto, os símbolos eles são contextuais dentro das culturas. Os autores, quando vão discutir os símbolos, eles costumam nomear algumas funções dos símbolos. Eu acho que isso não contempla o entendimento mais profundo do símbolo, mas dentro de toda a dificuldade de expressar o que é o símbolo, é o que a gente tem no momento para poder tentar definir um pouco o que é esse universo simbólico e como ele funciona. E assim como o imaginário, o universo simbólico é difícil de ter uma definição do seu funcionamento. Ele é mais identificado pelo resultado, que é esse formato final da realidade, dessa compreensão que temos da realidade, do que uma explicação de como ele funciona, porque a sua explicação a gente vai ter que entrar no funcionamento da constituição do que entendemos como sendo a verdade, do que entendemos como sendo o acontecimento das coisas. E aí então a gente vai ter que passar pelo entendimento do funcionamento do cérebro. E daí a complexidade. Bom, em relação às funções do universo simbólico, a primeira delas é que o universo simbólico, portanto, fornece a consciência das coisas. Ele, então, pega essa experiência imediata que a gente tem e transforma ela numa representação que é a tradução do que aconteceu dentro de significados, que vai ser emitida a partir dos símbolos que a gente escolheu para dar esse significado. Então, dentro de toda aquela experimentação emocional de desejos e necessidades que a gente teve dentro de uma vivência, o cérebro vai eleger os símbolos ao redor para emitir um significado, para esse significado, então, dar um sentido do que aconteceu, uma representação do que aconteceu, que para nós vai ser a consciência do que aconteceu. Então, uma função importante dos símbolos é a consciência do que é e do que acontece dentro de intervalos de tempos específicos e em espaços e lugares específicos. Os símbolos, então, o universo simbólico, faz um intermédio entre o inconsciente e o consciente. Como assim? Faz o inconsciente transmitir ao consciente formas ou entendimentos do que aconteceu de uma maneira que vai ser suportável para o sujeito, de uma maneira que vai ser inteligível para a consciência do sujeito, de uma maneira que o
o sujeito consegue trazer ao consciente com a menor dor possível, com a menor angústia possível. Aí entram algumas problemáticas que a gente chega no processo terapêutico, porque há uma grande distorção da realidade entre o que aconteceu e a representação do que aconteceu de fato. Pode acontecer uma grande distorção neurótica. E aí a gente entra dentro da psicologia e é onde precisa fazer as curas e aproximar essa percepção representativa do que aconteceu da verdade do fato em si, que é isso que a gente está chamando de uma percepção imediata. Né? Então, a cura é a gente conseguir aproximar o máximo que der dessa percepção imediata das coisas. O universo simbólico ele tem também uma função mediadora de entendimento. O que é isso? Ele traduz em uma linguagem acessível, né? Ou seja, em uma linguagem significante. O que é uma linguagem significante? É uma linguagem definidora de significados, o que acontece no entorno do sujeito. E ao traduzir em uma linguagem significante, o universo simbólico, então, faz a realidade do sujeito ser inteligível para ele. E quando eu digo ser inteligível, eu estou falando, então, que é uma realidade, uma experiência que se torna, portanto, reconhecível para o sujeito. Então, a experiência que ele teve, a vivência que ele teve, ela só se torna reconhecível quando ela é traduzida dentro de um arcabouço simbólico significante, né, definidor de um significado acessível para o sujeito. E a linguagem é um grande arcabouço simbólico que transforma as experiências em vivências acessíveis, em vivências inteligíveis. Então, isso permite ao sujeito colocar-se na realidade, permite ao sujeito utilizar os significados disponíveis para compreender a si dentro da compreensão daquilo que aconteceu. E aí o sujeito vai produzindo toda a realidade dentro desse formato de utilização de símbolos e tornando essas experiências explicáveis, significantes para ele mesmo, e localizando esse significado dentro de um significado aceito no mundo, né, dentro do arcabouço social e dentro do seu arcabouço de entendimento subjetivo. Dessa maneira, os símbolos, então, eles unem a experiência total do homem em um todo inteligível. Integra os diversos segmentos de entendimento sobre o mundo e as coisas em um todo acessível exclusivamente ao sujeito. Os universos simbólicos também é o que permitem a comunicação. A gente viu isso com Berg e Luckmann, né? Ou seja, permite, então, a existência do social e permite o sujeito colocar-se dentro dessa existência social, cumprindo, assim, essa necessidade que temos de ser um ser social. Então, é através de nos colocarmos dentro da existência social. Como que a gente consegue fazer isso? A existência social ela tem um limite de significado, ela tem um limite significante. Então, a gente traduz a nossa experiência, a gente significa e representa a nossa experiência dentro desse limite significante social. E aí, a gente consegue se inserir enquanto sujeito dentro desse arcabouço social e cumprir essa necessidade que temos de ser um ser social. O Berg Luckmann vai trazer para nós que os universos simbólicos eles consistem em processos de objetivação, sedimentação e acumulação de conhecimento. Isso significa, então, a produção de sentidos e significados. Eles vão falar que o universo simbólico, então, ele possui um caráter nômico. E aqui traz um grande conteúdo de entendimento do universo simbólico para nós. Esse caráter nômico significa, então, uma ordem do mundo. Significa, então, a definição dos sentidos para que possamos fazer uma apreensão subjetiva da nossa experiência no mundo. Significa, então, construir formas de entendimento sobre o que é o mundo e formas de entendimento da nossa experiência de uma maneira coerente com as possibilidades de experiências no mundo. Então, a gente pega aquela vivência imediata e transforma ela em algo socialmente compreensível. E aí, a partir dessa referência social, a gente entende a nossa ancora, né, o nosso entendimento subjetivo dentro dessa referência social. Então, o universo simbólico resulta na compreensão da realidade.
essa compreensão da realidade, ela é da ordem do significado e da ordem do sentido. Visto de uma outra maneira, é o que dá nome às coisas. E quando eu estou falando dar nome às coisas, eu estou falando então uma definição. É o que define tudo, é o que estabelece o que é. Se estabelece o que é, a gente tem, por oposição, o campo de exclusão, também vai estabelecer o que não é. Então, o universo simbólico, a partir do seu significado, é que traz o conceito de tudo, é que traz o conceito do mundo, é que traz o conceito da vida, é que traz o conceito da nossa realidade. Então é a partir desse entendimento do universo simbólico que está ligado a uma ordem de mundo social, é que a gente compreende toda a nossa verdade. É que a gente conceitua como que aconteceu a nossa verdade. Quando eu estou falando de conceituação, então, eu estou falando de uma definição de uma realidade dentro das várias possibilidades dela. Então, quando a gente tem uma experiência imediata, a gente pode significar aquilo de várias maneiras. Só que a gente vai significar ela dentro de uma necessidade que temos de ser um ser social. Então, a gente vai trazer uma definição do que está acontecendo, ancorada e sustentada dentro da definição social, para a gente cumprir essa necessidade de ser social. E, ao mesmo tempo, a gente vai também traduzir o que está acontecendo para cumprir necessidades e desejos subjetivos que temos. Dentro desses parâmetros de escolha, de cumprir necessidades, seja a necessidade social, do ser social, seja a necessidade subjetiva, os nossos desejos, a gente vai fazer, então, uma definição final do que está acontecendo para compor e satisfazer, realizar esses desejos. E aí a gente, então, dentro das várias possibilidades que temos, a gente vai fazer um composto final, um conjunto final de significados. Esse conjunto final é o que eu chamo aqui de escolher uma realidade, definir uma realidade como sendo o acontecimento de tudo. E quando a gente escolhe uma realidade e elenca ela como sendo a realidade final do que aconteceu, a gente pega todas as outras possíveis ordenações e exclui elas, falando que elas é mentira. Coloca elas no campo de exclusão, no oposto, na ordem oposta, falando que são mentiras. Então, eu ordeno toda a experiência, toda a experimentação que eu tive, eu ordeno ela e coloco uma verdade inteligível para mim, compreensível para mim, dentro de uma ordem de símbolos, ou seja, dentro de uma ordem de significados, que vai dar para mim e vai definir para mim essa experiência que eu tive. E isso, para mim, eu tenho um entendimento disso, dessa experiência que eu tive, como sendo o formato final das coisas, como sendo um fato inquestionável, como sendo a única possibilidade de objetivação. Então, ela se torna, portanto, uma experiência natural, evidente, inquestionável e indivisível. Mas, no final das contas, ela não passa da minha interpretação de uma constituição de sentido subjetivo, que eu dei, que eu escolhi, para poder satisfazer meus desejos e necessidades. E isso tudo acontece, então, através do meu universo simbólico, através dos símbolos que estão ao meu redor. É só um significado que eu dou, mas esse significado é tão forte que parece uma experiência inquestionável, um fato inquestionável, evidente, natural. Então, o universo simbólico estabelece o que é significativo. Estabelece, então, o significado, o sentido para explicar o que é as coisas e o que é o mundo. O universo simbólico, então, fornece os conceitos, os sentidos, as interpretações, as representações sobre aquilo que acontece comigo, sobre aquilo que é o mundo, sobre aquilo que eu sou, sobre aquilo que o mundo é. É um sentido figurativo, ligado à minha experiência, mas, para mim, ele é um fato evidente, inquestionável. Bom, mas é um significado que eu acesso, é um significado que eu tenho contato com ele. É um sentido meu, único, exclusivamente meu. É tudo que eu tenho dentro da minha subjetividade, que eu vou escolhendo os símbolos dentro daquilo que eu necessito para me dar esse sentido específico, né?
Então, eu tenho um sentido inconsciente específico que eu preciso ter o formato final para que isso uma tentativa minha de diminuir a minha ansiedade, a minha angústia. E para que eu diminua essa ansiedade, essa angústia, eu preciso me comportar e me colocar como sendo de uma determinada maneira. Aí entram as questões das fantasias, das expectativas, mas enfim, como que é o nosso inconsciente? Eu tenho um determinado modo de ser que, dentro de vários motivos, eu tenho uma concepção que eu preciso ser daquela maneira, e para eu ser daquela maneira, eu escolho, dentro das experiências que eu estou tendo, os diversos símbolos que estão ali disponíveis. Cada símbolo tem um significado que eu posso tirar dele. Não é um significado específico, único. É um conjunto de significados com limite mínimo e limite máximo. E eu vou elencando aqueles símbolos e vou tirando os significados que são coerentes para eu ser dessa determinada maneira que eu acho que eu tenho que ser. Quando eu coloco esses símbolos na existência das coisas, e que eu vejo esses símbolos, eles emitem esse significado que aproxima de alguma maneira, dentro da significação, aquilo, me aproxima daquilo que eu necessito ser. E aí, então, eu utilizo esses símbolos para justificar a minha realidade, para justificar aquilo que eu sou. É isso que eu chamo de justificação da realidade. E essa justificação, quando ela ganha um teor de significado muito forte, é o processo de tornar a realidade realidade. É o que a gente chama de objetivação da realidade. Então é a hora que a gente dá o veredito de verdade para a realidade, para aquilo que está acontecendo. Esse veredito de verdade, portanto, é o processo de objetivação da realidade, que a gente viu no imaginário. É a hora que eu falo que os sentidos e os significados específicos que eu tenho, eles são fatos evidentes, naturais e compulsórios. Não inquestionáveis, não tem como questionar. É isso que os símbolos fazem, né? Eu consigo retirar essa objetivação. Essa objetivação era um processo consequente da justificação. Então eu faço o processo de justificação. Quando a justificação está muito forte, acontece a objetivação, que é tornar essa realidade objeto, fato, inquestionável, evidente, né? Natural. E é os símbolos que fazem isso, são os símbolos que me permitem isso. Vou tentar trazer um exemplo para ver se torna um pouco mais entendível essa questão, né, inteligível. Por exemplo, eu quero ser bonito, então. É uma necessidade minha porque eu acho que ser bonito no meu inconsciente. O meu inconsciente acha, então, que se eu for esteticamente bonito, o fato de ter o apreço das pessoas, eu vou entender isso como sendo uma espécie de afeto, de consideração, e eu consigo, então, fazer um substituto do amor. Ou seja, eu tenho uma carência muito grande, uma sensação de ser abandonado, ser rejeitado, isso inconsciente, mas eu acho que se as pessoas me admirarem pela minha beleza, eu vou pegar essa admiração e o teor do significado dessa admiração, eu consigo fazer o teor dessa admiração ser transformado em amor. Como? O fato do olhar das pessoas chegarem perto de mim, das pessoas quererem ficar perto de mim, eu começo a justificar, então, como se isso fosse afeto e amor, substituto do amor, um falso amor, né? Mas o meu inconsciente consegue fazer esse significado. Aí então, as pessoas perto de mim começam a tornar uma justificativa da possibilidade de ser amado. E as pessoas ao meu redor falando que eu sou bonito e mostrando esse apreço, então, vai justificando a realidade de ter um afeto, até o ponto de que essa realidade, quando estiver consolidada com muitas pessoas ao meu redor, ela se objetiva, e aí eu começo a ter um significado de ser amado. E aí o que acontece? Isso é uma consequência de uma baixa autoestima, mas eu subverto isso no termo em termos de significação. Aí eu vou para o espelho. Então eu vou trabalhar o meu corpo, né? Se eu estou gordo ou gordinho, aí eu então vou me espelhar no modelo. O que é o modelo de masculino? Então é o forte da academia com a barriga de tanquinho. Aí eu vou para a academia e começo então a ter uma barriga de tanquinho. Aí começo a ter o primeiro elemento, o primeiro símbolo, a barriga de tanquinho, o corpo é o primeiro símbolo que vai me permitir justificar a realidade das pessoas estarem próximas de mim, então a realidade de afeto. Só que é um falso substituto, né? Não é afeto de fato. Chega um momento, então, que a justificação ela fica fraca e aí eu preciso justificar de novo. Aí eu vou olhar no espelho e vou falar assim, então peraí, se eu tiver um olho azul ou verde,
as pessoas vão ficar mais perto de mim, vão me querer. Aí eu vou e coloco uma lente. E depois eu vou olhar as minhas roupas, vou falar assim, então peraí, qual é o modelo seguido pela sociedade? Então se eu usar as roupas de uma grife tal, que são roupas caras e bonitas, são roupas apreciadas pelas pessoas, e se eu tiver essa roupa, as pessoas vão apreciar a minha roupa, logo vão me apreciar. Então, eu tenho aí a significação da apreciação. A roupa é um símbolo que, ao ser apreciada, eu tiro a significação da apreciação para mim. Se a pessoa está olhando para mim apreciando o que está comigo, então a pessoa me aprecia também. Se a pessoa me aprecia, eu começo a justificar e objetivar a apreciação como afeto e amor. Então começo a usar as roupas combinando dentro de uma estética específica, a moda vai me ensinando como fazer isso, eu começo a usar então a calça da grife tal, a blusa da grife tal, o sapato da marca tal, dentro de uma combinação, para eu ter esse apreço. Aí eu vou fazer a mesma coisa com o cabelo, com a barba, né? Vou então cortar de um determinado jeito, que vai ser o corte da moda, para criar todo esse padrão estético de ser apreciado. Meu nariz ele é um pouco grande, pontudo, não gosto dele, então eu vou fazer uma plástica no nariz para colocar o meu nariz dentro do padrão de apreciação. E aí eu vou criando, então, todo esse elemento significativo de apreciação para eu usar o significado da apreciação, das pessoas apreciando a minha estética, como sendo um substituto do amor, como sendo a apreciação de mim. E utilizando o significado de apreciação para construir o significado, o entendimento, a interpretação do afeto. Tá? Então eu vou me constituindo de elementos simbólicos que emitem o significado de ser bonito. E esse conjunto de símbolos me dá a realidade de ser bonito, e a realidade de ser bonito me dá a realidade de ser querido, de ter afeto, de ser apreciado. Essa realidade de ser apreciado me emite o significado de ser amado. Então eu faço todo esse movimento de construção da realidade da beleza física para ser amado. Esse é um exemplo assim, de como funciona o universo simbólico. Né? Eu estou usando esse exemplo, que eu acho que é um exemplo mais fácil da gente entender, mas tudo ao nosso redor é assim. Vocês podem ver minha sala, ela é completa de símbolos. O símbolo dos índios, para criar uma realidade do meu contato com os índios, o símbolo da minha ancestralidade, da minha ancestralidade anterior e da minha transmissão de ancestralidade, que vem de antes, São Francisco, a onça. Então eu tenho vários símbolos ao meu redor que vem trazendo para mim essa perspectiva de realidade. Bom, então se eu executar o significado do símbolo, como que eu executo o significado do símbolo? Eu coloco o símbolo ao meu redor e é como se eu praticasse aquele símbolo. Né? Eu coloco a roupa, eu estou executando o significado do símbolo. E quando eu executo esse significado, eu me torno aquilo que o símbolo diz que é. Então, a roupa é um símbolo de ser apreciado. Então, se eu estou com a roupa, eu começo a ser apreciado. Eu começo a ser representado pelo símbolo. Se eu coloco, então, imagens de índio, eu começo a ser representado. Coloco uma roupa vestida de índio, então eu começo a ser representado pela roupa, eu começo a me tornar índio. Né? Porque eu tenho uma necessidade disso. Então, a nossa realidade ela é toda composta dessa maneira. A gente tem necessidade de algumas coisas, e aí a gente começa, então, a eleger símbolos para ficar do nosso lado, para transmitir essa verdade, para a gente começar a ser essas coisas. Então, para eu ser alguma coisa, eu faço uma composição de sentidos disso que eu preciso ser. Esses sentidos, eles vão ser acessíveis a mim, eu vou poder utilizar eles e falar que eu sou a partir dos símbolos. Os sentidos são emitidos pelos símbolos. Porque o sentido, ele é um significado. E o símbolo é que emite o significado. Então, no final das contas, esses símbolos que estão ao nosso redor, eles acabam definindo o que a gente é. A gente usa os significados dos símbolos, que os símbolos são dotados de significado. Essa é a diferença entre o signo e o significado. O signo é o objeto imediato em si, mas a gente viu que a gente não acessa ele. Então, ele se transforma num símbolo quando ele é dotado de significado. Então, os símbolos eles são dotados de significados, e aí a gente usa os significados dos símbolos, a gente pega o símbolo e coloca o símbolo com a gente, para pegar o significado dele para construir os sentidos daquilo que eu sou.
Então a gente constrói os sentidos daquilo que a gente é a partir dos símbolos que estão ao nosso redor. Sempre dentro daquilo que a gente necessita. Né? Dentro daquele significado social, para a gente ser um ser social, mas ao mesmo tempo para a gente realizar as nossas necessidades e desejos subjetivos. Né? Então, a gente faz o seguinte, aquilo que o meu eu inconsciente deseja ser, a gente pega no universo simbólico, a gente pega os símbolos, extrai os significados, e com isso a gente faz a justificação da verdade. Ao executar os sentidos, a gente faz a justificação da verdade. Quando a justificação da verdade se torna muito forte, aí a verdade se objetiva. Aí a gente faz a objetivação da realidade. Ou seja, quando a verdade se objetiva, quando a gente faz a objetivação da realidade, a gente torna a verdade uma realidade. E aí a gente começa a viver essa realidade. Então a minha realidade, no final das contas, ela é estruturada e ancorada pelos símbolos. É os símbolos que dão a existência da realidade. É os símbolos que me faz crer e acreditar, ter fé na verdade. Então vocês podem ver que a verdade é aquilo que eu acho que eu sou. É aquilo que eu tenho necessidade de ser. Ela é um sentido específico, um significado específico. É de uma representação subjetiva. É exclusivamente meu, é uma necessidade minha. É um sentido que eu necessito para poder ter uma determinada realização daquilo que eu preciso ser. Então, é o meu teor de realidade, né? É dado pelos significados ancorados nos símbolos que eu estou colocando perto de mim, localizados dentro de um espaço e dentro de um tempo, dentro de um intervalo de tempo, dentro de um intervalo de espaço. Então, no final das contas, o universo simbólico é aquilo que define toda a nossa realidade, é o que define toda a nossa verdade. Tudo que eu sou é definido por significados, e os significados são distribuídos pelos símbolos que estão ao nosso redor. Eu espero que vocês consigam entender um pouco mais, quando eu venho falando da questão das verdades, da realidade. Então, as realidades, pelo menos a realidade subjetiva, a realidade individual e a realidade social, o que dá o caráter de realidade são os significados. E o que dá o significado são os símbolos. Então, a nossa realidade ela é toda ancorada e estruturada pelos símbolos. Se a nossa realidade ela é significante, ela é só um significado, uma interpretação, ela acontece, então, através de todos os símbolos que temos ao nosso redor. Espero que tenha ficado um pouco inteligível, né? Essa questão dos símbolos é algo muito difícil de perpassar realmente. Gratidão mais uma vez. Ausch, Ausch.